E aí, pessoas dos terceiros anos? Espero que vocês estejam bem, porque eu tô morta de vergonha aqui, mas o que é que eu não faço por vocês, né? Prometi, vocês têm que estudar o conteúdo. Então, vamos lá. Nosso assunto era Vargas, de 1930 a 1945. Década de 1920, a gente não vai abordar aqui porque vai ficar repetitivo, extenso demais o vídeo e a gente já estudou isso em sala. A gente pega de 1930 até 1945, lembrando que em 45 o Vargas sai, acontece o governo Dutra, depois o Vargas volta eleito, mas a gente vai parar em 1945, que é o assunto do nosso simuladinho. 1930, Getúlio Vargas entra, não como presidente eleito, mas ele entra após uma revolução no Brasil, a Revolução de 1930, um golpe que retira o Washington Luiz do poder. A gente vai dividir esse período de 30 a 45 em 3 momentos. Governo provisório, de 1930 a 1934. Governo constitucional, de 1934 a 1937. E o Estado Novo, que é o governo ditatorial de Vargas, de 1937 a 1945. A gente vai falar de aspectos políticos desses períodos, depois a gente fala de economia da era Vargas, da política trabalhista e a gente vê o encerramento da era Vargas. Governo provisório, início em 1930. Assim que o Vargas entra, ele tem a tarefa de fortalecer seu governo e enfraquecer as oligarquias estaduais e ainda desfazer toda aquela estrutura da política velha dominada pelos coronéis, pela elite cafeicultora, pelas oligarquias. Para fortalecer a si mesmo e enfraquecer as oligarquias estaduais, Getúlio começa pela suspensão da Constituição de 1891. Fecha também os órgãos do Poder Legislativo, Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Retira do cargo todos os governadores estaduais e nomeia para o lugar, para a função de governadores dos estados, nomeia interventores da sua confiança. Em São Paulo, já havia uma certa insatisfação por conta de a elite ter perdido o poder assim que o Vargas assumiu a presidência. E essa insatisfação cresce quando Getúlio retira o governador paulista e coloca no lugar um interventor que não era paulista e nem era civil. E também os paulistas questionavam o prazo para a realização das eleições para a Assembleia Constituinte, para formar o grupo de deputados que escreveria a nova Constituição para o Brasil. Vargas não tinha definido um prazo para convocar essa Assembleia Constituinte. Então, os paulistas, a elite por trás, queria voltar ao poder. Os paulistas reclamavam do interventor que não era paulista e não era civil e da indefinição do prazo para realizar as eleições para a Assembleia Constituinte. Começaram a ocorrer várias manifestações em São Paulo contra o governo. Em uma das manifestações, 4 estudantes, o Miragaia, Martins, o Drauzio e o Camargo, foram mortos pelas forças oficiais. Isso em maio de 1932. O movimento ficou ainda mais forte depois da morte desses estudantes e ganhou a sigla MMDC. Os partidos paulistas, o Republicano e o Democrático, se uniram também na luta contra o governo Vargas. E em 9 de julho de 1932, iniciou um movimento rebelde chamado Revolução Constitucionalista de 1932, ou Revolução de São Paulo. Voluntários se alistaram para o exército dos rebeldes, para o exército constitucionalista,
Industriais paulistas passaram a produzir armas, munições, veículos blindados, aviões para a guerra, e a guerra tomou as ruas de São Paulo. Mesmo com todo o esforço dos paulistas, dos empresários, os paulistas contavam com o apoio de um pequeno contingente de soldados do Mato Grosso, e havia a promessa dos governadores de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, mas essa promessa não se cumpriu. E o governo Vargas tinha força de soldados, de armamentos muito melhores que as de São Paulo, forças maiores, e ainda isolou o Porto de Santos. Então os paulistas ficaram isolados e não conseguiram combater as forças do governo. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi sufocada, mas o Vargas quis uma negociação, quis pacificação com os paulistas, atendendo algumas exigências deles. Por exemplo, substituiu o interventor por um paulista, o interventor que ele tinha colocado, um nordestino, foi substituído por um paulista, e ainda convocou as eleições para a Assembleia Constituinte. Em 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição para o Brasil. Algumas coisas não mudaram, o Brasil continuou sendo uma república presidencialista, mas outras coisas passaram a ser novidade na Constituição. Com relação ao voto, o voto passou a ser secreto, as mulheres ganharam o direito de votar, foi criada a Justiça Eleitoral para zelar das eleições. A Constituição também estabelecia medidas para a educação, por exemplo, ensino primário, obrigatório e gratuito. Com relação a direitos trabalhistas, houve nessa Constituição de 34 instituição de salário mínimo, jornada de trabalho estabelecida de 8 horas diárias, foi regulamentado o trabalho para menores e para mulheres, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa. Isso nos direitos trabalhistas. Essa Constituição também tinha artigos que falavam sobre um nacionalismo econômico. Como assim? A Constituição garantia a proteção das riquezas naturais do país, como jazidas, minerais, quedas d'água capazes de gerar energia. Ou seja, a propriedade das riquezas do subsolo do Brasil era da União. E essa Assembleia Constituinte também elegeu o próximo presidente da República, porque o Vargas entrou provisoriamente, depois da Revolução de 1930. E a Constituição de 34, extraordinariamente, estabelecia que o próximo presidente seria eleito de forma indireta. Então, a Assembleia Constituinte votou e escolheu Getúlio Vargas como presidente. Assim, a gente inicia o governo constitucional, 1934 a 1937. Esse período foi marcado por uma oposição de grupos dentro do Brasil. E essa oposição de grupos era um reflexo de uma polarização internacional, num contexto internacional. Na década de 1930, na Europa, havia ideias nazifascistas contra ideias comunistas. E isso também chega no Brasil. No Brasil, a gente tem como expressão desses dois ideais o integralismo e o aliancismo. O integralismo era de inspiração nazifascista. Tinha um líder, o Plínio Salgado, que era escritor. O integralismo criou a AIB, Ação Integralista Brasileira, com intenção de concorrer em eleições, e conquistou a simpatia de empresários, de parcela da classe média, de parte dos oficiais das Forças Armadas, de descendentes de imigrantes italianos, alemães. O integralismo tinha um lema Deus, Pátria e Família, porque assim como o nazismo e o fascismo, ele era cheio de símbolos para que os membros se sentissem pertencentes ao movimento. Então, eles têm o lema
eles têm uma camisa verde, porque eles são nacionalistas. Tem um símbolo que é o sigma, que representa soma, união. Eles têm cumprimentos, eles faziam passeatas, manifestações nas ruas, enfim. E as principais ideias do integralismo eram o anticomunismo, nacionalismo extremo, um Estado centralizado e forte, disciplina e hierarquia dentro da sociedade e entrega do poder a um único chefe, que seria o Plínio Salgado. Por outro lado, a gente tem nesse período o aliancismo, Aliança Nacional Libertadora, com a sigla ANL, uma frente popular liderada pelo Partido Comunista. O principal líder desse movimento era o Luiz Carlos Prestes, presidente do Partido Comunista no Brasil, que tinha a confiança do Partido Comunista Russo. O programa político do aliancismo era nacionalização de empresas estrangeiras, não pagamento da dívida externa, reforma agrária e garantia das liberdades individuais. O lema do grupo aliancista era Pão, Terra e Liberdade. Esses grupos iam crescendo dentro do Brasil. O Vargas se mantinha na presidência e observando principalmente o desenvolvimento e a ação do aliancismo. Em 5 de julho de 1935, Luiz Carlos Prestes lançou um manifesto incitando a população a derrubar o governo. Esse manifesto foi lido na rádio e, em resposta, o Vargas decretou a ANL ilegal. Os aliancistas começaram a preparar uma revolta militar, que ocorreu em 1935 nos batalhões do Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Os outros batalhões pelo Brasil não aderiram ao movimento, e esse movimento ficou conhecido na história como Intentona Comunista. Como o movimento foi pequeno, a rebelião foi logo controlada pelo governo, mas serviu de pretexto para alguns setores do governo radicalizarem o regime político. Em nome do perigo comunista, o governo prendeu milhares de sindicalistas nessa época, operários, militares e intelectuais, acusados de atividades subversivas contra o governo. Em 1937, estava se aproximando as eleições, que seriam no ano seguinte, e o Vargas deveria entregar o mandato. Só que o seu desejo era continuar no poder. Então ele aproveita ainda aquele clima de insegurança, o medo das pessoas com relação ao comunismo, e no final de setembro de 1937, o serviço secreto do Vargas denunciou um plano dos comunistas, um suposto plano, o Plano Cohen, atribuído a um judeu comunista para acabar com o regime democrático no Brasil. Vargas leu esse plano na rádio, em rede nacional, e o plano era uma farsa do governo com a ajuda dos integralistas. O plano era falso, mas serviu de pretexto para amedrontar a população e, nesse clima de medo, o governo decretar o estado de guerra e a polícia prender um monte de adversários do governo. No dia 10 de novembro de 1937, o Congresso foi cercado, foi decretado o fechamento do Legislativo e foi outorgada, quer dizer, imposta, uma nova Constituição para o Brasil, começando assim o governo ditatorial. Então, a partir de 1937, a partir de novembro de 1937, inicia o governo ditatorial conhecido como Estado Novo, depois de um golpe a partir do Plano Cohen. Característica desse período: foi instaurado o estado de emergência, e aí o governo podia invadir casas, prender pessoas, julgá-las, condená-las. Foi outorgada uma nova Constituição dando amplos poderes ao presidente da República, e os estados perderam a autonomia. Os governos estaduais foram novamente entregues aos interventores da confiança de Vargas. Partidos políticos foram extintos, inclusive a AIB,
que apoiava o Vargas e esperava esse apoio nas eleições de 1938, quando pretendia lançar como candidato o Plínio Salgado, líder do movimento. Mas até a A e B foi decretada ilegal, porque Vargas não queria sair do poder. Tentou um golpe, o Vargas combateu e se manteve no poder. As eleições foram suspensas, as greves foram proibidas, manifestações contra o governo também não poderiam ser feitas e houve perseguições, torturas, mortes de milhares de cidadãos. Muitos intelectuais e políticos da época tentaram reagir, mas foram presos, alguns foram torturados, alguns foram exilados. O próprio Graciliano Ramos é um exemplo, foi acusado de participação no aliancismo, foi preso em 1936 e depois ele escreveu Memórias do Cárcere, ele ficou exilado. Vale a leitura aí, ligando história com literatura. Por um lado, o Estado Novo fazia repressão. Por outro, ele conquistava a população com o populismo. Populismo é a utilização de propaganda no governo para conquistar a simpatia popular. Como é que o governo fazia essa propaganda? A seu favor, para ficar popular. Em 1939, o governo Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era diretamente ligado ao governo. Esse órgão, o DIP, ele tinha a tarefa de coordenar a propaganda oficial do governo, promover a imagem do Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, censurar os meios de comunicação social, rádio, cinema, teatro, imprensa. Nada podia veicular críticas contra o governo. Em 1938, o governo criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e criou o programa de rádio obrigatório, Hora do Brasil. Se eu não me engano, existe até hoje esse programa. Nesse programa, pensa, na época que não tinha internet, meio de comunicação era difícil, rádio era o principal meio, as pessoas ouviam radionovela, as pessoas ficavam grudadas no rádio, que era o meio de obter informações mais rápido. O Vargas falava nesse programa e as pessoas ouviam diretamente o presidente da República. Lá ele ia falar sobre as realizações do governo. Além disso, o DIP produzia milhares de cartazes que apresentavam o Vargas como o salvador da pátria, o Vargas beijando criancinhas, Vargas com as pessoas, cumprimentando, com os trabalhadores. E o Ministério da Educação, inclusive, foi um órgão importante na exaltação da figura do Vargas, porque difundia a ideologia do governo. Por exemplo, nas escolas era obrigatório o ensino de moral e civismo. Tinha desfiles, paradas de estudantes em comemoração a datas cívicas, e os livros didáticos adotados promoviam o culto a Getúlio Vargas e seu governo. As cartilhas tinham fotos do Vargas nas escolas e em tudo quanto é lugar tinha cartazes com a foto do presidente. Então agora a gente entra em política econômica desse período. Vargas procurou, logo no início do seu governo, agir em defesa da cafeicultura. Café era o principal produto da economia do Brasil e o Brasil foi afetado pela crise de 29. Assim que o Vargas entrou, o Brasil estava sofrendo os efeitos da crise de 29. O Brasil exportava café para os Estados Unidos, eles em crise deixaram de comprar esse café e aí teve um estoque, um acúmulo de sacas de café no Brasil. Isso fez com que o preço despencasse e a economia fosse afetada. Vargas, para solucionar o problema, comprou o excedente de café para recuperar o preço e evitar a superprodução e depois mandou queimar milhões de sacas de café estocadas nos depósitos do governo. Ao mesmo tempo que ele controlou esse preço do café, ele incentivou a produção agrícola de outros cultivos, como algodão, cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Então, o governo
controlou o problema na cafeicultura, incentivou a agricultura em outros cultivos e trabalhou para a industrialização do Brasil. O Brasil ele foi beneficiado em um ponto pela Segunda Guerra Mundial. O Brasil importava produtos industrializados. Enquanto os países estavam voltados para a guerra, deixavam de fornecer esses produtos para o Brasil. Então, o Brasil foi forçado a produzir para substituir os importados. Produção em substituição aos importados. Tinha essa demanda, substituir os importados em função da guerra, e o governo estimulou o desenvolvimento industrial. Como? Getúlio aumentou os impostos sobre os produtos importados, diminuiu os impostos sobre a indústria nacional e estimulou a produção e o consumo dos produtos nacionais, ofereceu empréstimos com taxas de juros favoráveis à indústria, fundou empresas estatais para atuar no campo siderúrgico e mineração. Criou 2 empresas, a Companhia Vale do Rio Doce, para exploração de minério de ferro em Minas Gerais, e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, instalada no Rio de Janeiro. Criou, em 1938, o Conselho Nacional de Petróleo e decretou que todas as jazidas de petróleo encontradas em território nacional pertenciam à União. Em 1939, foi perfurado o primeiro poço de petróleo no Brasil, em Lobato, na Bahia, para exploração do petróleo nacional. No governo Vargas também foi criada a Fábrica Nacional de Motores, lá na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e a Hidrelétrica do Vale do São Francisco, em 1945. A gente tem, então, investimento em indústria de base, produção de energia, exploração de riquezas minerais e indústrias de produção de bens de consumo. Aí a gente entra na política trabalhista, que é uma das marcas do governo Getúlio Vargas. Durante o governo Vargas, aumentou o número de indústrias, consequentemente aumentou o número de operários. E esses operários tinham uma consciência política. Eles entendiam que era necessário lutar pelos seus direitos. Então Vargas ele tinha uma tarefa: elaborar uma política trabalhista com uma dupla função: conquistar a simpatia dos trabalhadores e exercer um domínio sobre eles para controlar os sindicatos. Essa política de controle dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, de conquista da simpatia era inspirada na Carta do Trabalho criada pelo regime fascista do Mussolini, lá na Itália. Para ganhar a confiança dos trabalhadores e a simpatia, Getúlio criou, em 1939, a Justiça do Trabalho. E em 1943, todas as leis trabalhistas foram reunidas num documento chamado CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O Vargas ele se apresentava como o grande protetor dos trabalhadores. Ele se intitulava o pai dos pobres e as pessoas o viam assim, dessa forma. Não é que, opinião da professora Laude, não é que ele tenha sido tão ruim assim, deu uma manipulada, mas é o que eu já comentei em sala. Se ele não é um pouco mais rígido nesse momento, as elites que dominavam o Brasil até então, as oligarquias, elas voltam ao poder. E outra, ele promove industrialização. E ele precisa controlar, ele precisa fazer uma conciliação entre trabalhadores e empresários. Ele é o juiz de conflito entre os grupos. Ele precisa equilibrar muitas forças aí para se manter no poder e fazer essa industrialização do Brasil, esse desenvolvimento da economia. Então, Vargas, na política trabalhista, promove uma política que conquista a simpatia dos trabalhadores e controla ao mesmo tempo os sindicatos e esses trabalhadores que têm uma consciência política e que luta pelos seus direitos.
Vamos para fim do Estado Novo. Como é que esse governo Vargas chega ao fim? Por fatores externos e internos. Externamente, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, o Brasil envia a FAB e a FEB, Força Aérea Brasileira e Força Expedicionária Brasileira, para derrotar o Eixo na Itália. Então, o Brasil participa ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos. Antes de escolher um dos lados, o Vargas demonstrava simpatia pelos governos nazifascistas, declarava essa simpatia, e ele também ia fazendo acordos com os Estados Unidos e ganhando, digamos, presentes, dinheiro, investimento, apoio de ambos os lados, até que ele opta por ficar ao lado dos Estados Unidos. Recebe, inclusive, um dinheiro que é utilizado para a construção da CSN lá no Rio de Janeiro. Em troca, o governo brasileiro permite a instalação de bases americanas no Nordeste do Brasil. Aí Hitler vê isso como uma afronta e se declara contra o Brasil. Então, o Brasil decide pelo lado dos aliados. Externamente, o Brasil luta pelo fim de ditaduras, de governos totalitários, mas internamente Vargas era totalitário. Isso estimula um movimento dentro do Brasil de grupos que eram opostos à ditadura do Vargas. E os Estados Unidos também começaram a pressionar o Vargas no sentido de uma abertura política, até porque aquela política nacionalista da economia não favorecia muito os interesses dos norte-americanos. Então, Getúlio, pressionado pelos Estados Unidos e por forças internas no Brasil, lidera uma política de abertura e fixa prazo para a eleição presidencial em 1945. Nesse processo de abertura, ele concede anistia, liberta os comunistas, entre eles o Luiz Carlos Prestes, permite a volta dos exilados ao Brasil e permite a organização dos partidos políticos. Vários partidos se organizam para as próximas eleições aí. A UDN, União Democrática, o PSD, Partido Social Democrático, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PSP, o Partido Social Progressista, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que foi legalizado. Voltou a ser permitido. As eleições foram marcadas para 2 de dezembro de 1945 e concorreram 3 candidatos principais. O Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD e PTB, o brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN, e o engenheiro Iedo Fiuza, pelo PCB. Vargas, nesse momento, fazia um jogo contraditório, um jogo duplo. Ele apoiava a candidatura do Eurico Gaspar Dutra, ele pedia votos para o Dutra, mas, ao mesmo tempo, ele estimulava um movimento popular denominado queremismo. Esse nome veio dos gritos da população pelas ruas, gritando "queremos Getúlio". Então, Vargas estimulava o queremismo na intenção de permanecer no governo e ia apoiando a candidatura do Dutra. Percebendo o seu prestígio no momento, o governo lança a Lei Antitruste, limitando a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Isso causa reações dos representantes de empresas estrangeiras, principalmente estadunidenses. Então, mais pressão em cima do Vargas e a oposição no Brasil temendo que ele fosse continuar. Tem oposição interna e tem a pressão dos Estados Unidos nessa hora, que se juntam para poder derrubar o Vargas para ele não continuar na presidência. Em 29 de outubro de 1945, as tropas do Exército, lideradas pelos generais Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, cercam a sede do governo, o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, na época, e obrigam Vargas a renunciar. Os jornais noticiam essa renúncia
E a presidência da República foi entregue a José Linhares, que era o presidente do STF na época. E aí ocorre o fim do Estado Novo, com um golpe, com o Getúlio Vargas sendo forçado a renunciar. Depois de sair da presidência, Getúlio apoia o Eurico Gaspar Dutra, que vence as eleições presidenciais em 1945. E aí, próximos assuntos em sala de aula, vamos ver governo Dutra, governo Vargas, governo Jânio e por aí vai. Espero que ajude vocês a estudar. Assiste o vídeo em casa. Vai parando, vai voltando o que vocês não entendem. Vão fazendo anotações durante o vídeo. E qualquer dúvida me pergunta na escola, que eu vou responder tudo para vocês.